muito tempo que a gente não se reunia pela manhã, né? Então todos nós já estávamos saudosos, mas Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é vivo, Ele é real, Ele é fiel. É o único Deus vivo de Israel. Eu gosto muito de falar isso. O único Deus vivo, Santo de Israel, nosso Deus. Então, irmãos, hoje nós estamos também encerrando a nossa campanha de missões mundiais, né? Então, temos a presença do pastor Sandro. Ele é o nosso mobilizador de missões mundiais para o estado da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, ele vai estar conosco, trazendo a mensagem do Senhor nessa manhã. Nossa campanha tem um tema lindo. Quem lembra do nosso tema? Viva o poder de transformar, não é isso? Então, que Deus nos ajude a continuar vivendo esse poder transformador que mudou nossas vidas e que muda a vida de cada um que aceita Jesus como seu Salvador. Vamos orar? Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé e vamos estar orando, iniciando assim nosso culto. Depois, Micarla conduz o louvor. Em seguida, o pastor vai fazer a ceia e depois eu retorno com o restante do culto. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Ó Pai, ocupa o primeiro lugar, Senhor, entre nós, ó Deus. Seja bem-vindo, meu Senhor. Tu és grande e fiel e a razão do nosso viver. A nossa fé está unicamente firmada em Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Guarda nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Usa cada um aqui, ó Deus, cada um com seu dom, grupo de louvor, a mensagem, tudo, enfim, que for ministrado nesta manhã, Senhor, seja unicamente para louvar e engrandecer o Teu nome. Ser conosco, ó Deus, perdoa nossas falhas, Senhor, nossas omissões, as dificuldades, ó Deus, que temos enfrentado diante deste momento, Senhor, tão difícil para cada um de nós. Mas o Senhor tem nos dado, ó Deus, estratégias fantásticas, ó Deus, para que a Tua obra não pare, Senhor. Nós temos, Senhor, um poder muito grande através das mídias, ó Deus, e que ela seja usada para divulgar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, ó Deus. Então, Senhor, nesta manhã, ó Deus, visita cada lar aqui representado, cada pessoa. Senhor, sei com aqueles que estão enfermos, cuida deles, ó Deus, cuida da nossa igreja, cuida de cada um, Senhor. Pai querido, perdoa nossos pecados, pois são muitos e às vezes somos omissos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos usa, Senhor, como instrumentos teus por onde nós formos, ó Deus, para anunciar esse poder que transforma vidas, ó Deus. Fica conosco, Senhor, abençoa o louvor que vai se iniciar, cuida de cada parte deste culto até o final, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus e agradecer a Ele pela obra maravilhosa que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Jonathan, liga aqui o microfone de Keco, por favor. Oi, som. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Contra o inimigo.
Ele é teu consolo. Queridos, graças e paz, podem sentar, queremos dar alguns avisos bem breves, para nós então retomarmos o nosso momento de adoração. Eu queria lembrar, nesse tempo, nós temos descoberto a necessidade de estar presentes nas redes sociais, então gostaria de convidar você a lembrar
que a Igreja Batista do Natal está nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. Então você pode se inscrever, participar, compartilhar aí conosco nossos cultos, estudos. Nós temos aí utilizado essas redes sociais. Nosso culto de oração, aviso importante também, ele voltou a ser presencial, toda quarta-feira às 19 horas aqui na igreja, tá certo? E sobre o curso para novos membros, nós teríamos o nosso curso online ontem, tivemos alguns problemas técnicos, então nós não conseguimos fazer a transmissão online, mas eu gravei e já está disponível no YouTube, tá certo? Então você pode entrar lá e assistir a nossa última aula, que trata sobre o regimento interno da Igreja Batista do Natal. Todos os outros estão lá. Então, já está disponível, você pode entrar, você tem acesso, você faz a aula, tá bom? Outro aviso importante, dízimos e ofertas. Nós, durante esse tempo, temos usado a estratégia da transferência, depósito bancário, conforme os dados que aparecem para você na tela do seu computador, do seu celular. Se você está aqui presente, nós, para evitar aglomeração, contato, o que nós estamos fazendo? Estamos deixando à vontade para em qualquer momento do culto a pessoa se sinta bem livre para vir aqui, então fazer no gasofilácio o depósito do seu dízimo e oferta. Então, qualquer momento você sai do seu lugar, vem aqui, você pode ofertar e dizimar sem nenhum problema. Se você está em casa, você também pode fazer isso através de transferência bancária, depósito, Pix. Pix a gente não tem ainda não, tá certo? Aí você pode fazer, aí pelos dados que aparecem para você no seu computador. Os cultos dominicais, eles serão, durante o mês de maio, pela manhã. Governadora, ela emitiu um decreto de que coronavírus ele só pega depois das 3 horas da tarde. Então, domingo, a gente só pode se reunir presencialmente até as 15 horas. Não achei ruim, achei ruim quando ela disse que não podia se reunir em tempo nenhum, né? É ruim, mas a gente pelo menos tem esse horário, a gente tenta se adequar, até porque muito mais do que governo, muito mais do que qualquer outra instituição, a igreja evangélica ela se fundamenta no amor pelo próximo. Então ninguém mais do que as próprias pessoas da igreja querem proteger aqueles que amam. Então nós temos como dar aula para os outros sobre isso, tá certo? Então, não tem a menor dúvida de que a gente assim tenta de toda maneira propiciar um espaço seguro para as pessoas. A gente está fazendo isso de manhã. Então, aos domingos, os nossos cultos durante o mês de maio serão exclusivamente pela manhã, presencialmente e online também pelas redes sociais. Nós temos estudado o livro de Efésios, nós vamos voltar no próximo domingo com esse estudo, porque hoje nós temos a nossa campanha, encerramento de campanha de missões mundiais. Pastor Sandro Traquilho vai trazer a palavra para a gente, então nós vamos retomar o nosso estudo de Efésios no próximo domingo. Tá bom? Eram só esses avisos. Agora vai para onde? Oi? Amém, queridos? Que bom, eu fico muito feliz pelos irmãos que estão aqui presentes. E nós então queremos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. É uma ordenança que o Senhor deixou para todos nós. Ele deixou 2 ordenanças. A primeira é a ordenança do batismo, que simboliza a morte do ímpio para o pecado e o renascimento do salvo para Cristo. Um símbolo. E outro símbolo que nós temos é a simbologia da ceia do Senhor, que representa, que nos traz à memória o sacrifício dele na cruz do Calvário em nosso favor. Nesse tempo, nós estamos tomando todo o cuidado com os utensílios usados durante a ceia, são higienizados, né? Tem todo um cuidado especial. Então, para isso, nós não vamos levar aos irmãos os elementos da ceia. Nós vamos pedir que os irmãos que desejarem cear saiam dos seus lugares de maneira ordeira, respeitando o distanciamento, tome o elemento, pegue o elemento da ceia e volte para o seu lugar. Amém? Então você vai sair do seu lugar, os que forem participar da ceia, e vão pegar os elementos e voltar para o seu lugar para nós então darmos continuidade à leitura do texto e então celebrarmos a ceia do Senhor.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Querido, fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, nós queremos, nessa manhã tão preciosa, agradecer, porque participar da ceia do Senhor é lembrar do teu sacrifício por nós, é lembrar de que sob o Senhor estavam depositados os nossos pecados, de que as nossas culpas foram transferidas para o Senhor. E o Senhor, de maneira amorosa, humilde, morreu e pagou o preço dos nossos pecados. Levou sobre si a nossa iniquidade. Então, Senhor, nós queremos agradecer. Nós somos infinitamente abençoados pelo Senhor. Nós somos enriquecidos pelo Senhor, com bênçãos que não podem ser compradas com prata, com ouro, com dinheiro. São bênçãos eternas. E a ceia do Senhor é uma prévia daquilo que nós encontraremos na eternidade, de gozar da presença eterna do Senhor, de estarmos ao teu lado. E até que esse dia chegue, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja, nós celebramos a tua ceia, nós lembramos da tua morte, para lembrarmos o que o Senhor fez por nós e o que nos aguarda na eternidade. Então a ceia não é um momento de tristeza, a ceia é um momento de alegria, porque a morte foi tragada pela vitória, porque as nossas iniquidades foram purificadas, porque nós somos redimidos, nós somos libertos e nós fomos adotados como teus filhos. Te agradecemos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Te agradecemos, Pai, porque o pão simboliza não apenas um corpo, não é qualquer corpo, é a encarnação do próprio Deus que decidiu dar a vida por nós. Te agradecemos e comamos todos do pão.
Do mesmo modo, depois da ceia, também pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E em tudo, em nossa vida, Senhor, anunciamos a Tua morte, a Tua ressurreição. Através da ceia, através do batismo e através da nossa vida, apontamos para o Senhor, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Tomemos todos do cálice. E louvamos, Pai, o Teu nome. Rogamos a Ti a bênção, a graça do Senhor sobre a Tua igreja, sobre os nascidos de novo, sobre os regenerados, aqueles que talvez nessa manhã não tenham participado da ceia do Senhor. Não cabe a nós, ó Deus, prescrutarmos o coração das pessoas, mas que elas, conduzidas pelo Teu Espírito, possam repensar aquilo que têm feito diante de Ti e participarem da Tua ceia. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, vamos ficar em pé para a gente concluir a canção Bendito Cordeiro. A gente vai começar a dar a segunda estrofe, certo? Podem sentar, irmãos.
Irmãos, continuando, né, com o nosso culto, hoje nosso encerramento da campanha de missões mundiais. Durante toda a campanha, como eu já falei, nós tivemos a oportunidade, né, de anunciar nesse poder transformador. Viva o poder de transformar. Não é isso? Então, cada campanha nós temos um tema, temos uma divisa e passamos aqui na nossa igreja mais ou menos 70 dias, né, falando sobre esse poder, sobre essa divisa, né, o tema, a divisa, e também anunciando, né, porque eu creio que cada um de nós somos uma testemunha do Senhor. Onde você está no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, você vai estar falando desse poder transformador. Viva o poder de transformar, que é Jesus, né, em nossas vidas. Ele mudou a minha vida. E creio que a maioria dos irmãos aqui também. Então, irmãos, a partir de hoje, né, hoje nós estamos encerrando a campanha e nós já queremos agradecer em nome da nossa Junta de Missões Mundiais, né, a nossa igreja, pelas orações, pela contribuição, né, aqueles que já contribuíram. Aqueles que ainda não contribuíram, eles vão ter a oportunidade hoje, né? Nós, da Junta de Missões Mundiais, né, nós temos um dia especial da oferta para missões. E aqui, geralmente, a gente costuma, pastor Sandro, fazer esse dia, nesse dia que a gente encerra missões. Eu, ao longo do tempo, já vou dando a minha oferta. Eu divido, geralmente, em 3 vezes, para não ficar pesado, né? Aquilo que Deus coloca no meu coração. E, geralmente, eu oriento a igreja também que faça assim. Que esteja... se acha que não vai dar, prezado, aquilo que Deus colocou no seu coração, você divide em 3 vezes e vai ofertando. Então, é assim que geralmente eu faço. Então, nós agradecemos a Deus e aos irmãos pelas orações, né? Missões Mundiais, ela tem esse trabalho muito bonito em muitos países, né? Nós estamos em vários países, todos os continentes, e aí precisamos dessa oferta. Ela é uma oferta que é imprescindível para nós. É lógico que não é mais do que a oração, né? Porque é impossível você fazer missões sem oração. Mas as duas caminham junto. Você precisa de orar, mas você também precisa dos recursos financeiros para manter essa obra no mundo, né? Então, nós agradecemos aos irmãos, à igreja, em nome da Junta de Missões Mundiais. Nós trabalhamos, que eu costumo dizer, que há um período para você trabalhar as campanhas, porque nós temos 3 campanhas. Missões mundiais, estaduais e nacionais. Então, geralmente, 70, 80 dias é o prazo que a gente trabalha aqui na nossa igreja. Mas missões, irmãs, continua, ela não para. São todos os dias. Todos os dias você tem motivo de orar e sobra. Se você pegar lá o nosso boletim de missões, né, de oração por missões, inclusive eu já até postei no grupo da igreja, se alguns irmãos, não sei se já viram. Então, o nosso boletim de oração tem lá 31 dias, são 31 motivos, mas não é só esses não, viu? Existe muito mais. Então, irmãos, esteja orando em todo o tempo. Nós estamos encerrando missões mundiais e daqui a alguns dias vamos estar começando missões estaduais. Então, é missões o ano inteiro. O pastor estava dizendo, Antônio, é só missões, o departamento está ainda assim, né, se mobilizando, porque devido à pandemia, etc. Tal. Mas a gente não pode parar. Missões não pode parar. Eu fiquei dias sem vir à igreja, mas não deixei de orar e postar algumas coisas e estar sempre lembrando os irmãos. E fazíamos nosso momento missionário. Quando eu não estava aqui, Thalita estava. E a gente foi assim fazendo, graças a Deus que nós não paramos. E louvamos a Deus por isso. Tá? Então, nosso agradecimento em nome da Junta de Missões Mundiais. Agora, irmãos, eu queria convidar todos para a gente fazer uma pequena leitura, né? Pedir para a Lúcia postar ali. Uma leitura bíblica que está baseada lá em Lucas 13, do 10 ao 13, e João 8:32. Tá? Vamos ficar de pé, são 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar.
Todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda de pé, vamos recitar nosso tema e nossa divisa? Bem bonito. Todo mundo já sabe o tema de cor, divisa também, eu creio. Vamos lá, bem bonito? Viva o poder de transformar. Mais uma vez. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Então, irmãos, podeis sentar? Nós vamos ter um momento de oração. E eu vou convidar 3 pessoas para estarem orando, tá? Nós vamos estar orando por todos os nossos missionários, como eu já falei, espalhados pela terra, né? Por todo o continente, todos os 5 continentes nós estamos. Então, nós temos diversos missionários em diversos lugares. E com essa pandemia, irmãos, todos nós sabemos que há muitas dificuldades, né? Mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado a oportunidade de continuar, né? Então, eu vou pedir ao pastor Anderson, ele vai fazer essa primeira oração por todos os missionários, né, que estão espalhados pelo mundo, pela sua vida, por sua família, pela vida, pelos projetos, pelos desafios, né, para que Deus continue abençoando, guardando, protegendo e conduzindo seus trabalhos, né, através dos projetos. Nós temos muitos projetos da Junta de Missões Mundiais, através dos quais nossos missionários atuam. Então, que Deus continue abençoando eles para que eles possam avançar com a obra missionária e muitas vidas possam ser salvas, alcançadas para Jesus. Às vezes, irmão, lá em casa eu orando, eu fico assim me perguntando, a quantas pessoas eu deixei de falar? E nessa pandemia, quantas pessoas foram para o inferno? Porque não deu tempo, talvez, de se arrepender. É muito alto o número de pessoas mortas em todo o mundo. Então, tenhamos assim o cuidado, fique atento àquela oportunidade que você tiver no seu trabalho, onde você estiver dentro do ônibus, fale de Jesus e anuncie Jesus. Porque é uma das nossas obrigações, digo, não é nem dever, é obrigação. Então, que o Senhor esteja conduzindo cada missionário para que a obra do Senhor, a mensagem de salvação, seja levada ao mundo. Eu vou convidar a irmã Micarla para estar orando por nosso alvo, Micarla. A campanha de missões mundiais, ela anualmente, ela desafia as igrejas filiadas a estarem contribuindo. Então, cada igreja, né, ela estabelece seu alvo, conforme as condições, ela faz isso. Ultimamente, nós temos feito algumas vezes por classe, outras no geral, mas assim, nós tivemos a oportunidade de trabalhar missões em casa, né? Porque na revista do promotor veio 3 sugestões da gente fazer missões em casa, a campanha de missões em casa, a campanha de missões online e a da igreja, que é a que normalmente nós já fazemos. Então, algumas famílias, né, tiveram essa oportunidade e levaram uns cofrinhos, né, para colher sua oferta, juntar sua oferta ali, etc. Então, tudo isso somado, depois que todas as igrejas enviam suas ofertas, né? Então, na dependência do Senhor, nós conseguimos aquele alvo. O nosso alvo desse ano é 22.500.000. Então, os irmãos podem pensar assim, mas irmã, é muito dinheiro. Pode até ser, irmão, muito dinheiro, mas são muitos pagamentos em diversas moedas, né? Por esse mundo de, meu Deus, 5 continentes, né? Desde o euro e outros. Então, são muitas despesas para pagar, como condomínios, aluguéis, né? Dos prédios que não são ainda próprios, viagens aéreas, questão de uma dificuldade, um missionário precisa ter um atendimento médico e etc. E tal. Então, são muitas as despesas, assim como na nossa casa. Há imprevistos também, né? Então, nós temos esse número estabelecido, nem sempre a gente consegue, mas, pela graça do Senhor, tem suprido as necessidades. A junta não tem ficado
deixado de pagar seus compromissos, não. Louvado seja Deus por isso. Então, hoje é o dia da nossa oferta especial. E vamos orar para que Deus abençoe cada irmão. Aquele que ainda não contribuiu, que possa contribuir. Nós teremos ainda até domingo para você estar ofertando para missões. Tá? Então, irmã Micaela vai nos apresentar a Deus orando por esse motivo. Tá? Então, eu gosto muito de dizer, irmãos, de repente você pode dizer assim, irmã, mas eu estou desempregado, eu não tenho como ofertar. Irmãos, eu costumo dizer que você tem o mais precioso, que é a sua vida. Coloque no altar de Deus, faça como Isaías, diga, eis-me aqui, Senhor. E deixe o resto com Deus, que Ele com certeza providenciará. Tenho certeza absoluta disso. Eu não sou missionária como pastor Anderson, tenho uma experiência, pastor Sandro tem uma experiência vasta em vários países, mas cada um de nós é um missionário aqui, orando, contribuindo, tá? Então esteja em sua casa orando, contribuindo, e o mais precioso, sua vida, coloque no altar de Deus com aqueles talentos que Ele lhe deu, porque Ele deu talentos a todos nós. Então não vamos enterrar nossos talentos, não. Vamos trabalhar na obra do Senhor enquanto é tempo. Então vamos estar orando com a irmã Micarla por esse alvo, e aquele que não tem, coloque sua vida no altar de Deus. E, por último, vou pedir a Thales para estar orando. Hoje, se os irmãos já viram lá o nosso diário de oração do mês de maio, a partir de hoje, Missões Mundiais inicia uma semana de oração em favor da juventude cristã brasileira. Então, nós vamos começar orando pela capacitação de jovens vocacionados aos campos da Junta de Missões Mundiais. Que Deus dê a cada um a certeza do seu chamado. Tá? Então, que Deus esteja convocando, capacitando e enviando para onde Ele precisar mais obreiros para a obra do Senhor. Então, vamos estar orando com esses 3 amados irmãos. E logo após, eu vou passar a palavra para o pastor Sandro. Que Deus coloque, ele traga o recado do Senhor, aquilo que Deus colocou em seu coração, por nós, para nós. Vamos orar? Pessoas que trabalham de maneira intensa, incansável, em favor da pregação do Evangelho em todos os lugares. Deus abençoa para que eles sejam conduzidos e abençoados pelo Senhor, a fim de que as melhores decisões sejam tomadas. Amém, Jesus. Deus também intercede, Deus, para aqueles que estão vivenciando, estão ocupados na tua obra, estão espalhados pelo mundo, experimentando, ó Deus, um desafio gigantesco durante um tempo tão difícil. Nós já sentimos, estamos nas nossas casas, usufruindo dos nossos bens, do nosso conforto, estamos, ó Deus, envolvidos com os nossos trabalhos, e muitos desses missionários estão encarando desafios sobre-humanos para continuarem no campo missionário. Então, Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por eles, pelas famílias, esposas, filhos, aqueles que estão no campo missionário, em missões transculturais, além da sua terra. Ó Deus, que o Senhor esteja dando graça, força e suprindo todas as necessidades, sejam elas necessidades materiais, sejam elas necessidades espirituais, emocionais, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando graça para que possam, ó Deus, vencer esse desafio. Mas não se sintam solitários, que aqueles, ó Deus, que somos nós, que estão do outro lado da corda, segurando e sustentando, possam, Deus, se fazer presente na vida dessas pessoas de maneira abençoadora. Então, ó Deus, levanta dentro de nós recursos de oração, recursos materiais, para que eles se sintam, ó Deus, supridos em todas as necessidades. E, ó Deus, por aqueles que hoje perseguem esse missionário, os perseguidores, os algozes, Pai, tem compaixão e misericórdia dessas vidas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles cheguem, ó Deus, ao conhecimento do Evangelho, e, ó Deus, assim como Paulo e tantos
Amém, Jesus. Verdade. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Sim, Deus. Desperta, Deus. Amém. Convido o pastor Sandro. Pastor Sandro é o nosso missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais aqui no Nordeste. Ele mobiliza Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Pastor Sandro, seja bem-vindo em nosso meio. Deixa eu dirigir aqui para o senhor. Peguei aqui. Deus te abençoe. Queridos, bom dia, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que eu tive aqui tem um ano mais ou menos. É uma gratidão muito grande poder estar compartilhando um pouquinho do que Deus está fazendo nos campos missionários, né? Esse é um tempo que nós estamos vivendo sobre muitas dificuldades, um tempo de muitos desafios. Porém, queridos, não é um tempo único ou novo na história da igreja, né? Isso pode ser um pouco confrontante ou desafiador do ponto de vista do que nós estamos vivendo na igreja brasileira. Mas quando nós falamos de igreja e do que Deus está fazendo no mundo, não há nenhuma novidade em relação ao que nós estamos vivendo no Brasil. O que me conforta, queridos, viver momentos como esse, né? Eu tive a oportunidade de viver uns 2 períodos difíceis, ainda morando na Ásia, um período de pandemia também, e um outro, um período onde nós tivemos um terremoto. E viver momentos como esse, queridos, me faz olhar para as Escrituras e tentar não perder o foco. O grande desafio em viver momentos como esse é que a nossa tendência humana é de perder o foco, é de esquecer quem nós somos, por quem que nós fomos chamados e para onde nós estamos indo, né? Essas são 3 palavras que eu carrego comigo desde o início da minha caminhada no ministério, porque ela me ajuda muito a manter o equilíbrio, né? Primeiro, saber quem que eu sou, segundo, quem me chamou e para onde eu estou indo.
E o tema da nossa campanha, já lido aqui, falado, talvez durante quase 70 dias, a irmã Antônia, que se a junta descobrir que a senhora fala tão bem assim da junta, irá contratá-la e a igreja irá perder a promotora aqui da igreja, e aí eu já fico preocupado para onde é que a junta vai me mandar no mundo, que certamente assumirá meu lugar, minha querida, viu? Bênção de Deus, eu fico feliz quando eu escuto, pastor, alguém dizer a nossa junta, né? E de fato é assim, né? Os missionários que estão no mundo, os 2.041 missionários da Junta de Missões Mundiais em 81 países, espalhados pelos 5 continentes, não são missionários da junta. A junta não tem missionário. A junta é uma organização que administra, eu acredito, o maior bem que os batistas brasileiros têm, que é a sua história missionária. Se você tirar dos batistas brasileiros, queridos, a história missionária, eu acho que nós não conseguiremos ler o nosso livro, nós não conseguiremos recontar a nossa história, porque se tirar a história, a vida, o sentimento, o prazer, o privilégio da obra missionária dentro do contexto do povo batista, não sobrará nada. Então, quando eu penso nessas coisas e pensando nesses desafios que são viver em tempos de crise, a única coisa que me vem na cabeça é que em tempo de crise é tempo de se fazer missão. Em tempo de crise, aí é que nós precisamos fazer missão. Porque o sofrimento, as dificuldades, os medos, irmãos, nunca foi novidade na história da igreja, não é novidade. Há pessoas que têm me perguntado o que eu acho em relação ao que o Brasil está vivendo nessa tentativa de matar o Evangelho, e eu digo logo, queridos, o Evangelho não morre. A igreja que aparenta estar morta, pode aparentar estar morta em alguns lugares onde não há vida. Porque se nós falarmos do Oriente Médio, se nós falarmos da Ásia, nós falarmos do continente, onde a igreja tem sido perseguida desde sempre, nós vamos ver que o Evangelho tem florescido. Então tem hoje uma grande dificuldade de nós perdermos o equilíbrio em relação a quem nós somos, de irmos a de um extremo a outro com muita rapidez, de vivermos talvez em momentos de dificuldades e de crise, caminharmos para viver sobre uma proposta da nossa humanidade. E é tudo que a Bíblia nos ensina a fugirmos, porque em tempos de dificuldade, ou sempre, os nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos mantém, ou mantém a chama viva de quem nós somos e para onde nós estamos indo. E quando nós falamos de viver o poder de transformar, é algo bastante interessante, porque o apóstolo Paulo está escrevendo de um ponto de vista humano, totalmente, que teria tudo para rasgar o seu coração e expressar talvez aí os seus maiores sofrimentos, as suas maiores dores, e terminar aí a sua carreira de maneira totalmente triste, porque Paulo está preso aí na sua segunda prisão em Roma, caminhando para a morte, já consciente de que o fim estava chegando, tinha um pouco de esperança, mas de acordo com que o tempo passava, Paulo era nutrido pelo próprio Espírito de que o seu tempo estava caminhando para o fim. O ano é aproximadamente 64, Nero havia colocado fogo em Roma e os cristãos estavam sendo acusados de tal. Havia uma perseguição generalizada em relação aos próprios cristãos. Paulo era alvo principal, juntamente com Pedro, dessa perseguição, e agora preso. Havia sido abandonado por muitos da igreja, e teria tudo, queridos, para escrever uma carta no momento difícil, onde o desabafo fosse a tônica da sua missiva. Mas Paulo, queridos, resolve de maneira diferente escrever a sua carta, já quase que passando o bastão a Timóteo, dizendo para Timóteo
que Deus não havia dado a ele um espírito de covardia, um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O que Paulo está dizendo a Timóteo nessa carta, se nós podemos resumir em algumas palavras, é que o Espírito de Deus se aperfeiçoaria nas fraquezas do Timóteo. É que o Espírito de Deus o capacitaria a continuar realizando a missão pela qual ele foi chamado. É que o Espírito de Deus, em momentos difíceis, em momentos de crise, coloca nos nossos lábios palavras de vida. É que o Espírito de Deus nos permite mantermos o foco no final da missão. E para nós, queridos, o final da missão é a resposta para os dias de hoje. O final da missão é a resposta que nós precisamos para nos mantermos fiéis e firmes naquele que nos chamou, porque o final da missão, esse ponto já foi colocado, onde Deus disse que nos últimos dias estará de pé diante do Cordeiro, povos, raça, tribos e língua, adorando o Cordeiro. Ou seja, a nossa história já está, do ponto de vista de Deus, já está escrita. Então, esse poder que Paulo expressa para Timóteo é um poder que gera capacidade para a proclamação do Evangelho. É um poder exclusivamente para que em momentos difíceis Deus nos conduza em vitória. Em momentos de luta, em momentos de dor e em momentos de tristeza, os nossos olhos possam estar fixos na caminhada, na estrada, no Senhor que está conduzindo a missão. E quando nós falamos de obra missionária, queridos, é de fundamental importância a igreja saber a quem ela é, quem ela pertence e para onde ela está indo. Porque isso nos ajuda, queridos, a entender e a depender exclusivamente de Deus na trajetória da nossa caminhada em direção ao lugar que nós estamos indo. Isso nos ajuda a entender a quem pertence a missão. Isso nos ajuda a entender que nós pertencemos a algo e realidades muito maiores do que nós mesmos. Isso nos ajuda a entender, queridos, que quem está conduzindo todas as coisas e trabalhando para que a redenção possa chegar cada vez mais em lugares aonde Jesus não é conhecido, é o próprio Deus. Que a igreja é um agente que Deus está conduzindo para transformar a humanidade. E para Paulo isso era claro. Por isso que em tempos de dor, em tempos de crise, a gente vê palavras de vida saindo da boca de alguém que estava vivendo em contexto de morte. A gente vê palavras de incentivo, mesmo vivendo na pele, na sua própria carne, trazendo no seu corpo as marcas que a propagação do Evangelho estava gerando na sua vida. Mas para Paulo, a sua vida, a base da sua vida não era a circunstância, não era o momento. Paulo havia aprendido na trajetória e na caminhada com Deus a olhar além da circunstância. Isso se chama manter um equilíbrio dentro de um mundo de caos. Isso, queridos, significa pensarmos de que a igreja continua nas mãos daquele que tudo sabe e daquele que tudo pode. De que a obra missionária ela tem sido conduzida pelo aquele que iniciou esse trabalhar. De que esse coração paterno é a fonte de resposta para a humanidade. E se tinha uma coisa que Paulo entendia, era qual que era a sua missão neste mundo e o porquê ele estava vivendo neste mundo. Por isso que não era a circunstância a base da vida do apóstolo, não eram as prisões, as suas algemas, não eram as dores. Para nós não pode ser a pandemia, não pode ser o templo fechado. O templo na vida da igreja, por mais importante que seja, sempre será um detalhe, queridos. Porque se nós dependêssemos como igreja no mundo, e eu não vou dizer como igreja no Brasil, do templo para que a obra fosse feita,
nós teríamos dificuldade de explicar milhares de igrejas que não têm o mesmo privilégio em todos os continentes de viver o que nós vivemos todos os dias. E eu estava compartilhando com a irmã Antônia que essa pandemia, Deus tem nos ensinado algumas coisas, de que a perspectiva da nossa vivência, de viver esse poder de transformar, precisa ser a partir da perspectiva de reino de Deus, de uma dimensão do que Deus está fazendo no mundo, não somente no Brasil, de uma dimensão daquilo que Deus está fazendo e usando a sua igreja, o seu povo, usando a mim e a você, nessa ideia de transformar todos os povos, de redimir todas as nações, de trazer dessas nações pessoas que estejam diante do Cordeiro, participando da igreja que Ele está usando. Esse é o grande desafio, é de não esquecermos de para onde nós estamos indo, é de não esquecermos qual que é, de fato, a nossa missão como igreja, é de termos e sermos lembrados a todo momento, queridos, que nós pertencemos a algo, a uma história que é maior do que a nossa, e que nós somos realizados quando nós nos colocamos diante de Deus, simplesmente disposto a obedecer aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. É o plano de Deus, a partir da perspectiva de Deus, a partir daquilo que Deus está fazendo em todo o mundo. É a necessidade de nos entregarmos a Ele, a áreas da nossa vida que talvez com 20, 30 anos de cristianismo nós ainda não entregamos. E indiretamente, às vezes parece que nós estamos querendo negociar de que maneira Deus precisa ou deve nos usar. Por que Paulo tinha experiências tremendas para contar? Eu fico, irmãos, imaginando alguém caminhando para a morte, caminhando para os seus últimos dias e viveu, enquanto caminhava para a morte, dias amargos. Tempos difíceis do ponto de vista humano, mas a chama do Evangelho, da certeza do Deus que Paulo servia estava viva. A convicção de que a sua história não se acabava com a sua morte, mas era o início de uma realidade maior e superior, de promessas feitas, era o que norteava a vida do apóstolo Paulo. E infelizmente, queridos, em tempos difíceis nós temos a tendência de esquecer para onde nós estamos indo. Em tempos difíceis parece que o momento é o que determina a nossa caminhada. Queridos, se o momento for aquilo que determina a nossa caminhada, dificilmente nós conseguiremos enxergar o que Deus quer e irá fazer. Eu trago boas novas, irmãos, vindo de todos os lugares, de todos os continentes, de uma igreja que nasceu e foi forjada diante das lágrimas e do sofrimento. Eu trago boas novas de um evangelho que tem florescido no Irã. E quando você olha para a história do Irã, nenhum país tem mais cristãos nos últimos anos presos do que no Irã. Mas enquanto há uma tentativa de varrer com o evangelho, com o cristianismo do Irã, o evangelho tem florescido, porque não é de condução humana, não é de planejamento humano, mas é o próprio Deus que está escrevendo a sua história. É o próprio Deus que tem, queridos, usado o sangue dos mártires para pavimentar a vida que há no Cordeiro. E essa história começou há alguns anos atrás, onde um pequeno grupo, enquanto orava, foi conduzido por Deus a traduzir a Bíblia para o Farsi. E não somente traduzir a Bíblia, o Novo Testamento para o Farsi, mas começaram a evangelizar todos os iranianos que estavam saindo do país para os países vizinhos. E enquanto o evangelho ia penetrando no coração desses da diáspora iraniana,
o Espírito de Deus dizia àqueles que estavam sendo alcançados: volte para a sua terra e proclame a minha palavra. E o que nós temos visto, irmãos, nos últimos anos, tem sido talvez um dos maiores avivamentos em países fechados do mundo, dentro do Irã. Vale lembrar que é um país fechado, a maior parte da sua população muçulmana, uma perseguição religiosa intensa. Não é possível viver sobre a liberdade como nós temos no Brasil, mas Deus tem usado seus filhos para que a mensagem do Cordeiro nasça no coração do povo iraniano. Qual a razão disso? A razão disso, queridos, é Cristo, a esperança da glória. A razão disso é que não tem como se encontrar com o Cordeiro e do seu interior não fluir vida. Não existe possibilidade de, quando o Espírito conduz a história, de não haver transformação. E o que falar, queridos, dos países aonde a perseguição religiosa chegou a tanta que uma multidão de pessoas precisou se refugiar e criar-se talvez aí um dos grandes campos ou grandes campos de concentração de refugiados em todo o mundo. Pessoas de bem, empresários, donos de empresa que de uma noite para o dia teve que deixar o seu país por causa de perseguição religiosa, cristãos e não cristãos, e agora se encontrar em estágio sem saber o que ter para comer amanhã, enquanto deixou todos os seus bens porque teve que fugir. Recentemente nós ouvimos uma história de um dos nossos missionários, em que, em meio à perseguição do Estado Islâmico, uma família teve que deixar o seu país, todos eles bem-sucedidos, uma mãe, um pai e os seus filhos. O pai desapareceu na guerra, o irmão dessa mulher teve as suas 2 pernas amputadas por um tanque de guerra, e o filho mais velho, com 6 anos de idade, viu todos os seus amigos serem fuzilados. Até os dias de hoje ele não consegue falar porque não tem reação. Se refugiaram em um dos campos do Oriente Médio. Os nossos missionários ali começaram a trabalhar com ele. Essa mulher teve o privilégio de ouvir de Jesus, com sua vida totalmente destruída, emocionalmente totalmente destruídos. E ela virou para o nosso missionário depois de um tempo de caminhada e diz: é difícil vocês entenderem o que eu vou falar, mas mesmo diante de tanta dor, eu louvo a Deus pelo que aconteceu, porque eu pude conhecer Jesus. E eu fico pensando, e não consigo ter resposta, como alguém pode, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, ainda encontrar espaço para agradecer. E o nosso missionário perguntou para ela: mas por que você pensa assim? Por que você fala assim? Ela disse: porque eu encontrei a coisa mais preciosa da minha vida. Não queria que fosse no momento mais triste, de mais dor no meu coração, mas se foi assim, Deus sabe de todas as coisas. E a crise que eu vivo, queridos, não é pelo testemunho, pela história dessa irmã tão bonita, mas será que nós não chegamos atrasados? Será que nós não poderíamos ter feito algo antes? Eu vivi em um país, queridos, que em uma região muçulmana, a cada 1 quilômetro se tem uma mesquita. E milhões de dólares são colocados todos os anos dentro da China para que o islamismo seja propagado. Escolas são fundadas, universidades são abertas, tudo para que o islamismo possa ser propagado. Eu louvo a Deus, queridos,
pela igreja brasileira, pela parte que tem consciência de que a obra não é um projeto, que a obra é aquilo que o próprio Deus está conduzindo. Que se eu não conseguir entender a missão de Deus em salvar pessoas de todos os lugares, vindo de todos os povos, eu não vou entender o que significa redenção. Há pessoas que tentam entender redenção e não conseguem entender missão. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu para que fôssemos e dessemos frutos, e frutos que pudessem ecoar para a vida eterna. Eu falei aqui ano passado, aqueles que têm um pouco a mente parecida com a minha, de lembrar tudo, vai lembrar. Os que não têm, fica bom, pastor, porque aí você prega a mesma mensagem, os irmãos não lembram, a não ser que escreveu. Hoje é difícil porque fica gravado, né? Ah, o missionário pregou no mesmo texto, passou-se 2 anos. Antigamente era... Se nós não sabemos, querido, o que nós estamos fazendo nesse mundo, nós estamos vivendo uma crise de identidade. Porque a Bíblia nos responde porque nós existimos. A Bíblia nos responde porque nós fomos salvos. A Bíblia nos responde porque Deus, através do seu Espírito, gerou vida em nós. A finalidade última não somos nós, queridos. A finalidade última é aqueles que estão diante dos nossos olhos. Às vezes, quando nós falamos de missão, o grande desafio, queridos, é nós entendermos que não é somente quem está indo o responsável por tudo que Deus está fazendo no mundo, mas é os que estão ficando também, porque a gente precisa aprender a pensar como igreja. Não é só quem está fazendo lá na ponta da linha, como diz alguns, mas é quem está do outro lado de cá também. A gente precisa se sentir, queridos, ter um senso de pertencimento ao que Deus está fazendo. Isso não pode ser algo que não toque aos nossos corações. A história da igreja é a nossa história, a história do povo de Deus é a nossa história, a história da salvação de povos precisa ser a nossa história, precisa nos dizer algo. Isso precisa gerar gozo nos nossos corações. Isso precisa nos movimentar a fazermos mais. Isso precisa pulsar nos nossos corações. Era isso que batia forte no coração do apóstolo Paulo. Consciência de quem era, a quem pertencia e para onde estava indo. A minha oração, queridos, nesses dias difíceis, é que Deus não nos permita perdermos a esperança. Que a nossa humanidade não sobressaia sobre as verdades do Evangelho da graça de Deus. Que Deus não permita que a circunstância conduza a nossa história, que o nosso coração seja engoldado com a mentira do que diz e estão dizendo ao nosso respeito como igreja de Jesus. Nós somos o que Deus disse que nós somos e ponto final. Todo dia, queridos, é tempo de ser despertado para o que Deus está fazendo. Todo dia é dia de sermos lembrados
Sabe o que Paulo está fazendo ao escrever? Talvez a última carta aí para Timóteo, as últimas palavras, é lembrar Timóteo a respeito de tudo que Deus havia dito para ele. Muitas coisas que Paulo está escrevendo para Timóteo não é novidade. Paulo está lembrando a Timóteo a quem ele pertencia. E lembrando da melhor maneira, lembrando como alguém que transmitia vida, transmitia paz, transmitia alegria, porque a sua vida estava sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Sabe aquela pergunta que alguns fazem, como é que você consegue, vivendo tanta dificuldade, ainda ter palavras para? É esse poder que Paulo, nesse texto, está dizendo a Timóteo. É essa capacitação de Deus derramada sobre mim e sobre você para fazermos o que nós, do ponto de vista humano, não temos condições de realizar. Por isso que a obra não tem a ver com o esforço totalmente humano, não é o esforço humano que determina o realizar da obra de Deus. O esforço humano, ele é necessário, só que ele não é determinante. O determinante nesse processo é o Deus que conduz a história, queridos. Nunca esqueça disso. Não importa as suas lágrimas, não importa a sua dor, não importa o que passou. O que importa, queridos, é o agora para frente. Para onde nós estamos indo? O que você está deixando de viver que Deus disse que você viveria? Esse equilíbrio de não sermos nem 8 nem 80. É esse equilíbrio de mantermos o foco e entendermos que Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor de todas as coisas. E às vezes quer nos levar a viver todos os dias algo novo, e às vezes nós não estamos permitindo isso. O que Ele está fazendo no mundo deve ser, querido, servir como oxigênio para respirarmos um ambiente missionário em todo o mundo. Quando batizamos, queridos, em outras nações, a igreja que está batizando. Quando há conversões, a igreja que é participante disso. Precisa ser. Isso precisa nos desafiar. Isso precisa nos tirar da zona de conforto. Isso precisa nos energizar. A igreja vive, queridos, a missão não tem a missão de ir. Quantos aqui já ouviram falar da missão de ir? Nós temos até teologias elaboradas sobre isso, missiologia sobre a missão de ir. Mas nós precisamos entender a missão de ficar, porque quem fica está indo também. É difícil entender que quem fica está indo também. Porque quem fica, queridos, é parte dessas cordas que estão sendo seguradas. No final, Deus, quando olha o que está sendo realizado no mundo, Ele olha para a igreja. Ele não olha para a junta de missões mundiais, Ele não olha para os batistas brasileiros, Ele olha para a sua igreja no mundo. Por isso que quando a gente olha para o Antigo Testamento, há uma grande diferença para os dias de hoje, porque o coletivo, nos tempos antigos, era a coisa mais importante dentro do contexto de Israel. Não era o individual, era o coletivo. A gente precisa entender um pouco mais do coletivo, dessa igreja que Deus quer usar, porque isso nos faz sentir parte, isso nos faz permitir que essa alegria da salvação em todos os povos chegue aos nossos corações também.
Nos últimos 2 anos, queridos, só para os irmãos terem uma ideia, eu vivi 12 anos em um país comunista, um país fechado para o Evangelho, com todas as suas dificuldades, a sua história, centenas de missionários mortos, presos. Todos os dias, desde 2012, quando a perseguição se intensificou na China, nós temos recebido notícia de que missionários estão sendo mandados embora. O cerco se fechou, os missionários que estão no Brasil por causa da pandemia, não só por causa da pandemia, não conseguiram retornar. Recentemente saiu um relatório de uma organização que controla a perseguição no mundo, e eles disseram que quase que 100% nessa pandemia da igreja caseira na China, ela teve, de alguma maneira, ela sofreu perseguição. Mas sabe o que gera alegria no meu coração? O trabalho de missões mundiais nos últimos 2 anos. Nós plantamos centenas de igrejas. Foram quase 300 igrejas plantadas. Coisa que era talvez impossível para nós de pensar 5 anos atrás. E aí você me pergunta, como é que constitui uma igreja na China? Esquece prédio, esquece ar-condicionado, esquece banco, esquece equipamentos. Não existe, não pode, não tem como, a igreja é nômade. A igreja nasce, queridos, já tendo consciência que ela vai ser perseguida e que ela está se reunindo hoje aqui, amanhã ela vai precisar se reunir em outro lugar. Mas a essência da verdade do Evangelho de Jesus que transforma é aquilo que norteia a igreja. A consciência de que ela nasceu com um propósito de frutificar, de fazer discípulos, de plantar novas igrejas, é aquilo que norteia o dia a dia da igreja. E eu me alegro, queridos, porque mesmo sendo um país ainda fechado, um país não alcançado pelo Evangelho, quase 500 grupos étnicos em todo o país, dos quais mais da metade não conhece nada de Jesus, até onde a gente se sabe, é uma igreja que está preocupada com a grande comissão e já começa a se preparar para enviar os primeiros missionários para fora da China. Uma igreja, queridos, que não está esperando as coisas melhorarem para assumir a responsabilidade confiada a Deus, porque entende que a obra de Deus é feita pela fé. Quando eu leio esse texto, que é a divisa da campanha, e vou mergulhar no seu contexto, são verdades como essa que eu estou falando, que eu encontro na vida do apóstolo Paulo. São verdades como essa, consciência do Evangelho de Jesus. É certeza de quem eu sou, é certeza de quem eu sirvo, e certeza para onde eu estou indo. Isso faz toda a diferença, porque você já sabe. Pode não saber os detalhes, para onde você está indo. Nós não estamos caminhando em vão. Como que nós não sabemos para onde estamos indo, ou quem nós estamos servindo. Porque a história não é nossa. A nossa história, ela se complementa na história de Deus. Sabe quando é que nós viveremos os melhores dias das nossas vidas, queridos? É quando a nossa história for complementada na história de Deus. A história de Deus é o que vai nos completar. Porque ou eu acredito que Deus tem o melhor para mim, queridos, ou eu vou acreditar que as minhas escolhas, elas são melhores do que a de Deus. O que eu estou querendo dizer nessa manhã para vocês? Seria tão fácil eu construir algumas histórias do que Deus está fazendo no mundo, pegar a minha mochila e ir embora, e nada disso te desafiar. E nada disso tocar o seu coração em relação ao que Deus está fazendo no mundo, também é o que Ele quer que você participe. É o que Ele quer que você sinta que você é parte disso. É que isso gere alegria no seu coração, saber que a sua oração
tem contribuído para o que Deus está fazendo no mundo, a sua mobilização, a sua oferta. Na verdade, o trabalhar missionário a partir da igreja local, porque eu acredito que o campo missionário chamado mundo é a extensão do que nós estamos fazendo aqui. A obra missionária não se fragmenta, o que Deus está fazendo no mundo não se fragmenta, é uma coisa só. Amém, irmãos? Eu quero ainda mostrar algumas coisas do que está acontecendo na China. Se puderem projetar aí para nós, estamos vendo. Eu conheço líderes fora do Brasil, e não desmerecendo o que nós estamos passando como igreja brasileira, que eles dizem para mim, não, o que o Brasil está vivendo não é perseguição, Sandro. O povo precisa fazer uma viagem missionária para entender o que é perseguição. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nunca houve dias fáceis na história da própria igreja, concorda comigo, pastor? A gente ficou mal acostumado da face da terra. Eu também aqui não quero pregar uma teologia de sofrimento, mas eu quero dizer que Deus nunca nos prometeu que nesse mundo nós não teríamos dificuldade. E o que foi que Deus nos prometeu, queridos? Eu quero encerrar com isso. Deus nos prometeu que nesse mundo nós nunca estaríamos sozinhos. Então saia daqui consciente de que é Deus que está conduzindo a sua obra. E a única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós possamos obedecê-lo e estar aberto para o que Ele quer fazer através de mim e de você em todo o mundo. Porque viver o poder de transformar é permitir que a cada dia aquilo que Deus tem para acrescentar na sua e na minha vida, na igreja que Ele está usando nesse lugar, se torne realidade. Deus abençoe a todos. Já pedi para os irmãos do louvor ficarem aqui. Eu queria orar agora nesse momento, agradecendo a palavra profundamente desafiadora, mais uma vez, de pastor Sandro. Eu acho tão importante que a gente tenha esse contato com as pessoas que vivenciaram e vivenciam o campo missionário, para que um pouco do coração deles fique com a gente, né? Acho que ninguém melhor para trazer para a gente essa vivência do que alguém que, de fato, hoje vivencia, para que a igreja possa também vivenciar, porque, como o pastor Sandro disse, não é a obra da junta, não é a obra dele, é a nossa obra, é aquilo que a gente faz. Então, pastor Sandro, que Deus abençoe, agradecemos essa boa palavra, agradecemos também a nossa irmã Antônia, que nos abençoou durante o tempo de missões mundiais, juntamente com Thalita e outras pessoas. Foram instrumentos do Senhor para orientar a igreja naquela obra que ela nunca deve perder de vista, porque é a obra fundamental da igreja. A igreja ela foi deixada nesse mundo, não foi para aproveitar a praia, futebol, a gente pode fazer isso, mas a obra, o DNA fundamental da igreja é fazer missões. E se a gente não faz, a gente está em falta com Deus. E quando a gente abre o nosso coração para amar o que Deus ama, Deus nos abençoa de uma maneira muito, muito, muito grande. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer, Pai, pela Tua graça, pela Tua compaixão. Nesse mundo que hoje se compromete com o pecado, com o distanciamento do Senhor. Um mundo que te odeia, que se rebela, que se revolta. E é esse mundo nesse estado de perdição, é esse mundo nesse estado de rebeldia, é esse mundo que o Senhor ama. E o Senhor envia os melhores.
O Senhor muitas vezes sacrifica aqueles que têm mais valor. E os teus filhos, espalhados pelo mundo, proclamam essa palavra de redenção. Senhor, eu quero agradecer pela vida do pastor Sandro. Abençoa ele de maneira rica. A ele e a sua família também. Abençoa, Deus, os irmãos que nos conduziram durante esse tempo de missões mundiais. Irmã Antônia, Thalita. E que a Igreja Batista do Natal, no seu DNA, na sua natureza mais básica, mais fundamental, na sua constituição, nas suas orações, no seu pensar, esteja missões. Nos ajuda, Senhor, porque o mundo perdido não é só o mundo da China, é um mundo de Natal. A missão a ser realizada não é só na Espanha, na Inglaterra, é na Rua do Motor, é no bairro de Pitimbu, é em Cidade Satélite, em Petrópolis, em todos os lugares. Os perdidos caminham por todos os lugares. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua vontade, porque o Senhor há de vir, há de voltar, e o Senhor quer encontrar a tua igreja envolvida na tua obra. Nos abençoa segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Filho de Deus, raiz de Davi.
Te agradecemos, Deus, por esse tempo. Que o Senhor nos conceda o entendimento de tudo que ouvimos aqui essa manhã. Nos abençoa, Senhor. Toda obra depende de Ti e da Tua graça, da Tua mão. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, nos usa, nos enche do Teu Espírito para realizarmos a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito repousem, irmãos, sobre todos vós e convosco permaneça desde agora e para sempre. Amém. Bem, queridos, que Deus os abençoe ricamente.